Então é com muita alegria no coração que nós vamos começar aí a fazer a leitura de mais um capítulo da Bíblia, que é Marcos 12. Essa Bíblia você pode encontrar no Google, né? Você digita assim, Bíblia, espaço, viva e meio. Tá? Então eu quero incentivar você, aí que está do outro lado, que você está aí ouvindo, né? Pela internet ou pelo celular, porque muitas vezes a gente vem na nossa mente, né? Quando a gente vai, por exemplo, a gente fica às vezes 2 horas na frente de um vídeo no YouTube, 3 horas na frente de uma televisão, mas quando é para ler a palavra, parece que vem um desânimo, parece que a gente está perdendo tempo. Isso tudo são coisas da nossa carne, isso tudo são coisas do inimigo. Eu quero motivar você a ir até o final desse vídeo, né? Porque é a palavra do Deus, é a palavra de Deus, é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Isso tem que ser algo mais forte em nossa vida. Isso nós temos que colocar na nossa vida num lugar mais alto. Então veja bem, em Marcos 12 está escrito assim: depois Jesus contou ao povo essas histórias. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, construiu um tanque para espremer o suco da uva e uma torre para o vigia. Depois arrendou a propriedade aos lavradores e saiu do seu país. No tempo da colheita de uva, ele mandou um dos seus homens para receber a sua parte. Mas os lavradores espancaram o homem e mandaram de volta com as mãos vazias. Então o dono enviou outro dos seus homens, o qual foi espancado na cabeça e também insultado. O próximo homem que ele mandou foi morto. Depois outros foram espancados ou mortos, até que ficou só o único filho do dono. Finalmente ele mandou, pensando que com certeza respeitariam. Mas quando os lavradores viram, disseram entre si: ele vai ser o dono da propriedade quando o pai morrer. Vamos matá-lo, então a propriedade será nossa. Assim foi que eles o agarraram, mataram e jogaram o corpo fora da vinha. Que acham vocês que o dono fará quando souber o que aconteceu? Virá e matará todos eles e dará a vinha a outros. Vocês já leram nas Escrituras que a pedra rejeitada pelos construtores passaram a ser a mais importante do edifício? Isto é obra do Senhor, e é uma coisa admirável de se ver. Os líderes judaicos queriam prender Jesus naquele mesmo momento, por ele usar essa ilustração, pois sabiam que os lavradores maus da história eram eles. Porém tinham medo do povo. Então desistiram da ideia e foram embora. Depois mandaram outros líderes religiosos e políticos falar com ele, para tentar apanhá-lo com alguma coisa que dissesse. Eles falaram: mestre, nós sabemos que o Senhor diz a verdade, nem se importa com mais nada. Sem se importar com mais nada. O Senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. Agora diga-nos, está certo pagar imposto a Roma ou não? Jesus percebeu a maldade deles e disse: mostra-me uma moeda e eu lhes direi. Quando eles puseram a moeda na mão, perguntou-lhe: de quem é essa figura e esse título na moeda? Eles responderam: do imperador. Disse-lhes então: deem ao imperador o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Muitos se admiravam com a sua resposta. Depois se aproximaram dos saduceus homens que diziam haver ressurreição. Homens que diziam não haver ressurreição. Esta foi a pergunta deles: mestre, Moisés nos deu uma lei dizendo que quando um homem morre sem filhos, o irmão dele deve casar-se com a viúva e ter filhos em nome do irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu, não deixando filhos. Assim o segundo irmão casou com a viúva, mas morreu logo também e não deixou filhos. Então o irmão seguinte casou-se com ela, morrendo sem deixar filhos, e assim por diante, até que todos morreram, sem deixar filhos. No final de tudo, a mulher morreu também. O que nós queremos é saber isto. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Visto que é a esposa de todos eles. Jesus respondeu a eles: a dificuldade é que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando esses 7 irmãos e a mulher se levantarem dos mortos, não estarão casados, serão como anjos. Mas agora, se haverá ressurreição ou não, vocês nunca leram no livro de Êxodo a respeito de Moisés, da sarça que queimava? Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, e eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó.
Deus estava dizendo a Moisés que estes homens, embora mortos há centenas de anos, estavam bem vivos ainda, porque ele não teria dito: eu sou Deus, eu sou o Deus daqueles que não existem mais. Vocês estão cometendo um erro grave. Um dos mestres de religião que estavam ali ouvindo a discussão percebeu que Jesus tinha respondido bem. Então perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: aquele que diz: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vocês devem amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente e com todas as suas forças. O segundo é: amem aos outros também como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O mestre da religião respondeu: o Senhor falou uma palavra verdadeira ao dizer que só há um único Deus. Eu sei que amar a Deus de todo o coração, entendimento, força e amar aos outros como a mim mesmo é muito mais importante do que oferecer toda espécie de sacrifício no altar do templo. Percebendo a compreensão deste homem, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, nenhum outro teve coragem de fazer-lhe mais alguma pergunta. Mais tarde, quando Jesus estava ensinando ao povo no templo, fez essa pergunta: por que os mestres de religião de vocês afirmam que Messias deve ser da família do rei Davi? Pois o próprio Davi falou por intermédio do Espírito Santo: Deus disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos o estrado dos seus pés. Visto que o rei o chamou de Senhor, como é que pode ser filho de Davi? Esta espécie de raciocínio agradou a multidão, e eles o ouviram com grande interesse. Essas são algumas das outras coisas que ele lhe ensinou nessa ocasião. Cuidado com os mestres da religião, porque eles gostam de usar as vestes dos ricos e dos sábios, e de ver todo mundo curvar-se diante dele, mas quando andam pelas praças, eles gostam de ocupar os melhores lugares nas sinagogas do banquete. Entretanto, sem nenhuma vergonha, enganam as viúvas, lhe tomam as casas, e para ocultar a espécie de homens que realmente são, fingem-se de piedosos, fazendo longas orações em públicos. Por causa disso, o castigo deles será ainda maior. Então ele passou por onde estavam os cofres de oferta do templo, sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro. Alguns que eram ricos punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas. Ele chamou seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos os ricos juntos, porque eles deram um pouco das sobras da riqueza, enquanto ela deu todo o último centavo. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que Deus possa suprir em nome do Senhor Jesus tudo o que lhe falta. Que Deus possa trazer entendimento, luz ao seu coração da sua santa palavra. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Se você estiver ouvindo pelo YouTube esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, tá? Dê um joiazinho aí e compartilhe. Embaixo do vídeo tem lá compartilhar. Compartilhe essa mensagem do reino a tantas e muitas pessoas que você puder.